Eu vou orar pelos pedidos de vocês antes da gente entrar antes da gente entrar na pregação. Quem colocou seus pedidos lá no fundo, quem trouxe dentro do teu coração também apresenta a Deus. A gente sempre ora pelos pedidos todos de vocês aqui. Né? Uma igreja que ora, onde dois ou mais estiverem, ali está o Senhor também, né? Senhor, nós estamos agora diante de Ti, Pai. Eu quero colocar o coração de cada pessoa diante de Ti. Senhor, eu quero entregar o nosso querer a Ti, te pedir que o Senhor faça conforme os Teus planos, porque os Seus planos são melhores e maiores que os nossos, Pai. Tira do nosso desejo, do nosso coração, aquilo que não é Teu. E põe em nós aquilo que faz parte do Teu plano, do Teu propósito para a nossa vida. Senhor, aquilo que está em conformidade com os Seus planos, abençoa e nos ajude a alcançar. Derruba todas as barreiras, Senhor. Tira todo impedimento. Tudo que foi feito contra cada um de nós seja desfeito, desfaça agora, Senhor. Dê ordem aos seus anjos a nosso respeito, Senhor. Abra portas onde não existe, nos capacita, nos coloca na posição de receber as vitórias. Eu declaro as suas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. A pastora Tatiana hoje perguntou para mim qual que era a pregação. Aí eu falei, amor, é daquele rapaz que foi engolido pela baleia. Eu não consegui lembrar o nome, vocês acreditam nisso? Você vê, o dia que a gente... não, mas se eu falasse que foi engolido por um peixe grande, vocês iam saber. Mas a Tati ia saber. Mas olha, isso significa que eu estou muito jovem. Eu estou cada dia mais novo. Jonas capítulo 1, versículo 1. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Jonas 1, 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas, lançaram ao mar, cessou-se o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Pode sentar. Irmãos, deixa eu falar um pouco para vocês. Acho que quase todo mundo conhece a história de Jonas, mas deixa eu explicar o que estava acontecendo ali. Jonas era um homem de Deus, era um profeta de Deus, usado pelo Senhor,
E Deus falou para Jonas assim: olha, Jonas, tem uma terra chamada Nínive, e a malícia do povo dessa terra é tão grande que eu quero que você vá lá neles e você leve a minha mensagem para eles. E é uma mensagem de fúria, né? Uma mensagem para que eles se arrependam, uma mensagem que mostra o quanto eu estou indignado com eles, né? Era isso que Deus queria que Jonas fizesse. E Jonas pensou: eu não gosto daquele povo, eu não quero ir lá, eles vão me fazer mal, tenho medo, também não quero falar de Deus para eles, eu não vou para lá. Eu não vou lá, vou fugir de Deus. Como se alguém conseguisse fugir de Deus, né? A Bíblia fala diversas vezes, né, que não tem como a gente fugir de Deus, né? Davi fala, né, para onde eu vou? Aonde é que eu vou me esconder que Deus não vai me achar, né? Davi fala isso nos Salmos, né? Mas Jonas achava que ele ia se esconder de Deus, né? E ele achava que ele ia se esconder de Deus, ele tentou fugir de Deus, aconteceu isso que a gente está vendo no navio, né? Apareceu um navio que ele pensou: vou entrar nesse navio, vou para outra terra, bem longe de Nínive, longe da onde Deus me mandou, longe de Deus, e Deus não vai me alcançar lá. E aí sobreveio, né? Veio a essas pessoas toda essa tempestade, porque Deus é o Deus que manda em todas as coisas, né? No vento, no mar, nas coisas todas. Só a gente, homem, que às vezes desobedece a Deus, né? Mas a tempestade, o mar, a natureza, tudo obedece ao Senhor. E veio aquela fúria toda contra o navio, até que eles descobriram que era isso e lançaram Jonas ao mar. O que aconteceu com Jonas foi que ele ficou 3 dias dentro de um peixe grande, e nas profundezas, né, 3 dias e 3 noites, e ele clamou a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia dele, e o peixe soltou Jonas perto de Nínive. Ou seja, ele pegou uma carona para o caminho certo, foi parar lá em Nínive. E quando ele chegou lá, ele não queria falar para aquele povo nada disso, mas Deus fez ele falar, e o povo se arrependeu. E diz a palavra que até os animais fizeram sacrifícios e se arrependeram e fizeram jejum para poder se arrepender da palavra que Deus tinha levado para eles. E Deus teve misericórdia de toda aquela terra, né, a terra onde Jonas não queria ir. Deus teve misericórdia de toda aquela terra e ajudou a cada um deles para que eles pudessem voltar para os caminhos do Senhor. Dito isso, eu queria falar com vocês hoje sobre 3 perspectivas diferentes para que você possa entender se as coisas que você está passando na sua vida se encaixam em alguma delas, tá? E a primeira é a das pessoas que estavam no navio, porque eles não tinham nada com isso. Eles não estavam fugindo de Deus, eles não tinham recebido nenhuma ordem do Senhor para fazer nada, eles não pensaram: não sou eu que não vou fugir, vou para outro lugar. Eles não estavam com nada disso. Eles estavam cuidando da vida deles, eles estavam no barco, pescando, tocando a vida deles, tá? Por que eles passaram por aquela tempestade? Por algumas coisas. Primeiro, eles desconheciam a Deus. Então, ainda que eles não estivessem desobedecendo uma ordem direta de Deus, eles desconheciam Deus. Eles não estavam nos caminhos de Deus, eles não sabiam quem era Deus, eles não tinham esse conhecimento de Deus. Às vezes a gente perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento, padece por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida pelo simples fato de que a gente não ora, porque a gente não vai à igreja, não procura entender mais de Deus, não procura saber o porquê das coisas, porque existia um porquê deles estarem ali passando por aquilo, mas eles não faziam a menor ideia. Se eles não tivessem conversado com Jonas, eles não iam saber nunca. Mas existe uma outra questão que é importante, que existem algumas tempestades que você passa na sua vida só porque você se associou às pessoas que não devia ter se associado. Porque o que Deus tinha para poder fazer com Jonas não era para fazer com os homens que estavam ali naquele barco. Era com Jonas. Mas eles se associaram, eles estavam com Jonas no mesmo barco. E quando você está com alguém no mesmo barco e essa pessoa precisa passar por determinadas coisas, você vai passar também. Porque você está no mesmo barco que essa pessoa. E muitas vezes a gente não coloca diante de Deus se a gente deveria ou não entrar em determinados barcos. A gente só vai falar com Deus depois que vem a tempestade. Você está desesperado, você está no meio da tempestade, e você vai falar com Deus e você vai atrás de Deus. Mas a gente podia ter evitado isso lá atrás.
antes de se associar com quem Deus não gostaria que você se associasse. E veja, Jonas era um homem de Deus, tá? Mas existem homens de Deus e mulheres de Deus que não estão no ponto de se associarem a você. Não é porque são homens e mulheres de Deus. Cada um de nós tem um ponto da trajetória de vida. Existem momentos em que a gente é mais apertado para a gente poder aprender determinadas coisas, para a gente poder voltar para o caminho, porque às vezes a gente está fugindo de Deus em determinada coisa na nossa vida, e a gente precisa ser trabalhado. E as pessoas que estiverem no mesmo barco que a gente vão perecer da mesma coisa. Aqueles homens estavam naquele barco, estavam passando por alguma coisa que era para Jonas. Não era para eles. E às vezes você está no meio de uma tempestade e você fala, não sei porque eu estou passando por essa tempestade. O que está acontecendo? Por que essa tempestade está na minha vida? E aí Deus te fala, é porque você se uniu a pessoas que você não devia ter se unido. Agora, tudo bem, você pode orar, você pode vir atrás de mim, eu vou cuidar, eu vou acalmar a tempestade, se você me buscar. Mas você devia ter me buscado lá atrás. Sabe? E a gente faz isso, todos nós fazemos isso, né? Às vezes você faz isso porque você gosta demais de alguém e você sente no seu coração de que não é de Deus aquele relacionamento, mas você vai a si mesmo. Porque você acha que você sabe mais do que Deus. Porque você pensa, não, eu é que sei o que é bom para mim, não é Deus. Né? Sou eu que sei. Claro que você não vai pensar desse jeito, mas no fundo é isso que você pensa. Sabe? Não, eu é que sei. É que Deus não está enxergando direito, que essa pessoa é bênção, essa pessoa é muito boa, essa pessoa me ama muito, essa pessoa é ótima na minha vida e tal. Mas não é. Não é porque Deus não quer você junto daquela pessoa. Ou você quer ser sócio, ou você quer fazer negócio com alguém e tal. E aí Deus te fala, não entra no mesmo barco dessa pessoa. Você não pode estar no mesmo barco das pessoas antes de você orar e pedir a Deus para Ele te mostrar. Aqueles homens todos estavam no barco com Jonas. Eles não deviam nem ter deixado Jonas entrar no barco. Se eles estivessem nos caminhos de Deus, se eles soubessem isso. Então, o primeiro ponto de vista que eu queria que você entendesse é esse. O dos homens que estavam ali pagando um preço que não era deles. Eles estavam numa tempestade que não era para eles. Eles estavam pagando um preço que não tinha nada a ver com eles. E eles podiam pensar, pô, mas a gente está aqui, né? Nossa, estou aqui pescando, velejando, não estou fazendo nada de errado. Tá, você está fazendo de errado, você está andando com quem não devia. E essa é a primeira coisa. Tira isso da sua cabeça. E se você já cometeu esse erro, porque eu estou aqui pregando e estou ouvindo um monte de... Se você já fez isso, agora é hora de você se colocar na presença de Deus e pedir perdão. Fala, Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu não coloquei na tua presença lá atrás antes de entrar no barco. Mas agora me ajuda a sair desse barco. Agora me ajuda a ir para outro caminho, Pai. Sabe? Abre esse caminho, tira, me livra dessa tempestade. Pede perdão a Deus. Porque todos nós podemos nos arrepender em algum momento. Então pede perdão a Deus, porque o arrependimento sincero chega até Deus. Deus escuta isso. Tá? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é Jonas. Jonas recebeu uma ordem de Deus. E aí você fala, mas eu não recebi nenhuma ordem de Deus. Você recebeu um monte de ordem de Deus. Deus mandou você honrar seu pai e sua mãe. Deus mandou você falar dele. Deus mandou você ser sal da terra, luz do mundo. Deus mandou você ter amor, ter paz, ter tranquilidade. Você ter os frutos do Espírito e às vezes você tem os frutos da carne. Sabe? Você tem a inveja, você tem ira, você tem raiva. Deus te mandou fazer um monte de coisa e você foi para o outro caminho. Sabe? Todas as vezes que a gente teima com Deus, a gente quebra a cara. Mas Deus mandou Jonas fazer uma coisa. E eu vou te dizer, todas as vezes que você quiser desobedecer a Deus, Satanás vai preparar um barco para você entrar, para poder você ir para outra direção. Todas as vezes. Você quer desobedecer a Deus, vai aparecer um barco bonitinho para onde você não devia ir, que é para poder te levar para aquele caminho. Porque Satanás sabe disso. Ele sabe que você não devia estar ali. Tá? E todas as vezes que a gente pensa em desobedecer a Deus, a gente traz tempestade para a gente e para todo mundo que está ao nosso redor. Jonas trouxe tempestade para as pessoas que ele nem conhecia. Às vezes a gente traz tempestade para as pessoas da nossa família. Às vezes a gente traz tempestade para as pessoas da nossa igreja, para as pessoas do nosso trabalho. A gente traz tempestades porque a gente desobedece a Deus.
os planos de Deus são tão tranquilos, tão de paz, tão de boa, que o plano de Deus era só Jonas sair de casa, ir até Nínive, falar com o povo de Nínive, eles se arrependerem, todo mundo ser perdoado e Jonas voltar para casa. Era esse o plano de Deus. Mas não, Jonas tinha que fazer diferente. E a gente faz isso, a gente traça outro caminho, a gente fala, não, por aí não. Não é Deus que me quer lá. Olha esse povo mau. Esse povo é muito mau. O que eu vou fazer lá? Você já parou para pensar em algum momento assim que, não, Deus não quer só perdoar essa pessoa. Primeiro ele vai punir essa pessoa. Olha o tanto que esse povo é mau. Não é possível que Deus vai só perdoar. Que eu vou chegar lá e vou falar e Deus vai perdoar. Ou então, não, Deus não me quer lá não. Deus vai tratar esse povo de outro jeito. Ele vai mandar outra pessoa lá, não vai ser eu não. Eu não vou ser eu não vou para lá. Deus não vai me usar não. Isso é coisa do meu coração, da minha cabeça. Não é de Deus, sabe? Aí você vai por outro caminho. Como se você pudesse fugir de Deus, né? Vou te falar, a gente fala muito de Elias, a gente fala muito de Eliseu. Você sabe por que eles são pessoas tão admiráveis? Porque onde Deus mandava, eles iam. Fala, vai para lá, vai. Vai para cá, vai. Faz isso, faz. Vai para outro canto, vai. E não é fácil ser obediente. Não é fácil. Deus às vezes manda você ir para onde você não quer. Deus manda você falar com pessoas que você não quer falar. Deus manda você estar em lugares que você não quer estar. Mas Deus te mandou ir lá. Servo só tem que obedecer. E eu ainda te falo mais. Se a gente obedecesse, a nossa vida era mais fácil. É só porque a gente não sabe. Porque a gente é criança espiritual. A gente não sabe para onde Deus está levando a gente não sabe o porquê Ele te mandou para determinado lugar. Não sabe disso. Mas você vai para o outro canto. Você muda o seu trajeto. Você fala, não, aqui não. Não, Deus não me quer aqui, isso é da minha cabeça. Não vou para lá. Ah, pai, eles são maus. Você ouviu o que eles fizeram. Você ouviu o que eles fizeram. Pai, quero a sua justiça. Não quer não, porque se você estivesse querendo a justiça de Deus mesmo, você ia aceitar na hora que Ele fala que a justiça dele é só perdoar. Porque um dia Ele perdoa você e você não merecia. E Ele ainda te perdoa hoje, você continua não merecendo. Eu não mereço, você não merece, nenhum de nós merece. A gente é perdoado pela graça dele. Mas todas as vezes em que a gente vai para um outro caminho, que não é aquele caminho que Deus mandou, tem tempestade para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, a gente não faz a obra dele, a gente não leva a palavra de Deus. E olha, estou falando de levar a palavra de Deus, e às vezes você fala, mas eu nem sou pastor, nem sou pastora, não. Você leva a palavra de Deus sendo. Você chega no lugar e você é. E você é a palavra de Deus naquele lugar. Pelo jeito que você se comporta, pelo jeito que você age e reage, pelo jeito que você responde, por todas as outras coisas. Você é. Levar a palavra de Deus é estar sendo a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Porque também não adianta você não viver e falar, porque também é da boca para fora. E aí eu te falo mais, Jonas passou por isso tudo e veio a primeira tempestade. E ele não mudou de ideia. Ele só percebeu que ele não devia estar ali no meio deles. E que ele era uma coisa ruim para eles. E falou, me joga no mar, porque ele conhecia o tamanho do poder de Deus. Falou, me joga no mar e as coisas vão acalmar para vocês. Mas ele não ia para Nínive não, gente. Ele só queria ser jogado no mar. E aí você passa por uma tempestade na tua vida e a tempestade não te ensina nada. E aí você precisa ser engolido pelo peixe. Ir para nas profundezas. E Jonas fala no livro de Jonas, depois vocês podem ler à frente, está dito que Deus resgatou ele das profundezas do inferno. Ou seja, Deus foi buscar ele no lugar mais baixo onde ele podia estar. Um homem de Deus. Um homem de Deus que desceu e precisou ser resgatado. Porque sozinho ele não ia fazer isso. Você sabe o que é interessante? Quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falando que Jonas tinha sido engolido por um peixe, eu pensava, nossa, né? É figura de linguagem, né? É mentira, isso é um jeito de falar, tal. Até que os pesquisadores mostraram os tipos de peixes que poderiam colocar um homem dentro da boca deles e ficar por 3 dias, né? É porque a gente às vezes precisa desse tipo de coisa. Não devia, né? Não devia. Mas olha, às vezes você tem que chegar nas profundezas e você pensa assim, e essa tempestade vai acabar quando? Quando é que vai acabar essa tempestade? E aí Deus fala, quando você aprender para onde eu vou te mandar.
Porque existem vitórias que estão na tempestade e existem aprendizados que estão na tempestade. Muitas vezes a gente precisa passar por eles. E aí você pensa assim, nossa, mas eu estou tão correta nos caminhos de Deus hoje, eu já estou tão firme com o Senhor, por que eu ainda estou passando por essa tempestade? Porque lá para onde você foi, quando você não estava nos caminhos de Deus, não é Nínive. Deus precisa te levar lá para onde Ele queria você. E às vezes é só tempestade, é só ser engolido pelo peixe, é só passar por isso que vai te levar lá para onde Ele queria você. Você pode até ter percebido que você cavou uma cova que não devia, que você foi para um lugar onde não devia, entrou num barco que não devia. Mas para você ir parar lá onde Deus quer você, às vezes você precisa passar pela tempestade, você precisa passar pelo peixe, você precisa passar por um monte de coisa. E tem outro ponto de vista interessante, tá? Porque eu estou falando para você que o povo que estava no barco, entrou no barco sem saber com quem, entrou no barco sem saber se Deus queria que eles estivessem com aquela pessoa. Eu estou falando para você que Jonas foi desobediente. Jonas foi desobediente, não queria ser usado por Deus, não queria fazer a vontade de Deus, não queria caminhar para onde Deus queria. Mas eu quero falar para você sobre o povo de Nínive também. Porque muitas vezes a gente começa a fazer muita coisa errada na vida. E cada um tem os seus errados, sabe? Seja com bebida, seja com diversos tipos de vícios diferentes, seja com mentira, seja com traição, seja com um monte de coisa diferente. Cada um de nós tem o potencial de virar Nínive algum dia na nossa vida, se a gente não cuidar. E aí a gente começa a passar por aquilo tudo, e aí a gente começa a achar que a gente não é mais digno de perdão. Você começa a pensar, não, eu cheguei num poço tão fundo, eu cheguei num momento tão difícil, que eu não sou digno de ser perdoado. E tem pessoas que acham isso. Eu não sou digno de ser perdoado, eu não posso ser transformado, Deus não tem isso para mim. Aquilo que Deus faz na vida do fulano, o Deus do fulano, o Deus do Beltrano, o Deus da Cicrana, não é o Deus que vem para mim porque eu já caminhei errado demais. Tem muita gente que pensa isso. Será que um dia eu vou ter essa comunhão com Deus, igual o fulano tem, igual não sei quem tem e tal? E sabe o que acontece? Deus só precisa que você se arrependa. Uma única vez. E que esse arrependimento seja sincero. Uma única vez. Porque a fúria de Deus era imensa contra o que estava acontecendo em Nínive. Mas o amor de Deus era muito maior pelas pessoas que estavam lá. O amor de Deus é muito maior do que o tamanho do pecado que a gente possa ter cometido em qualquer momento da nossa vida. Deus ama a gente de tal maneira, sabe? A palavra de Deus fala que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Eu vou ler essa passagem para você poder entender do que eu estou falando. Porque nada é capaz. Não interessa o que você fez, não interessa onde você foi parar. Olha, Romanos 8:38, 38 e 39, e é muito bonita essa passagem, diz assim, ó, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe nada, absolutamente nada, que possa te separar do amor de Deus. Você pode até ter tentado, porque às vezes parece que a gente tenta, mas não existe nada que possa separar você do amor que Deus tem por você. Deus não ama o que você faz. Deus não ama onde você se coloca. Deus não ama as situações em que você se coloca e a maneira como você age. Mas Deus ama você. Deus te ama profundamente. E tudo o que Ele precisa é que você se arrependa de verdade. Para que Ele possa te limpar e te purificar. Não interessa se você se associou às pessoas erradas e entrou no barco errado. Deus te ama e te perdoa. Não interessa se Deus mandou você fazer A e você fez B, e você foi para outro lado e você não fez a vontade dele. Deus te ama e Deus te perdoa. Não interessa se você estava no meio daquilo tudo que desagradava profundamente o coração de Deus. Deus te ama e Deus te perdoa. A gente só precisa se arrepender de verdade.
Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando você se arrepende de verdade, ou seja, quando você sente no teu coração aquele arrependimento real, e você se coloca na presença de Deus, e você se arrepende realmente, a Bíblia fala que Deus se esquece dos seus pecados. Que Deus não olha mais para eles. Inclusive, se você já passou por esse processo, e você se arrependeu, e Deus te purificou dos seus pecados, e você fica se julgando, e você fica olhando para o seu pecado, e você fica apontando o dedo para você mesmo, e isso vem na sua mente, por mais que você já tenha pedido perdão a Deus e tal, eu vou te falar uma coisa, você está achando que você é maior do que Deus. Porque Deus, que é maior do que tudo, perdoou você e você não se perdoou. Você não tem o direito de não perdoar alguém que Deus perdoou, porque Deus é muito maior do que você, muito mais poderoso que você. Você não pode passar por isso. Só que às vezes a gente passa por isso, a gente não perdoa a gente mesmo. A gente não sabe como viver com aquilo e a gente acha que a gente não é digno de perdão. Todos eles foram dignos de perdão. Aqueles que estavam no meio da tempestade perceberam que eles estavam andando com as pessoas erradas. E eles tiraram do barco deles quem não devia estar. E olha como é interessante, porque às vezes o amor de Deus é tão grande, é tão profundo, que no final desse primeiro capítulo que eu li para vocês, diz o seguinte, que eles deram graças. Eram pessoas que não conheciam a Deus direito, mas conheceram a Deus no meio da tempestade, e conheceram a Deus se livrando da tempestade, e agradeceram a Deus depois. E eles foram comer o peixe, eles foram cear juntos, e foram agradecer a Deus. Porque às vezes você também precisa passar por isso para conhecer a Deus. E eles foram passar por isso. Jonas teve que passar por todas aquelas coisas para poder aprender o perdão de Deus, para poder entender o tamanho do amor de Deus. E o povo de Nínive mais ainda. E eu vou te dizer uma coisa que Jonas aprendeu, que às vezes pessoas para quem a gente aponta o dedo são capazes de coisas muito maiores do que as nossas. Porque eles só precisavam ir lá e falar. Eles entraram em jejum até com os animais para pedir perdão a Deus. E eram as pessoas que estavam mais incorretas, entre aspas. Eu estou falando entre aspas porque na igreja a gente tem mania de escalonar o pecado da pessoa. Fulano tem um pecado grande, Beltrano tem um pecado pequeno, outro tem um pecado para cá e para lá. Pecado é pecado. Erro é erro. E é se colocar no caminho de Deus e pedir perdão. E errar por estar caminhando com as pessoas erradas é errado. E errar porque a gente não está fazendo a vontade de Deus é errado. E errar porque a gente se colocou lá no meio da multidão que está errado. Porque às vezes quando a gente está no meio de Nínive, a gente não tem exemplos corretos. Porque você está no lugar onde todo mundo peca e todo mundo está errado, você nem sabe como eu agir certo. Mas também está errado. Porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está na igreja, que está falando de Deus em algum momento e que está te mostrando como é certo. Mas Deus é um Deus que valoriza o seu arrependimento. Deus é um Deus que valoriza a sua transformação. E eu não sei qual dos 3 momentos você está vivendo na sua vida, quer dizer, uns já sei por causa dos risinhos, mas eu não sei quais são os momentos da vida de vocês que vocês estão passando. Se vocês são uma pessoa que botaram a pessoa errada no barco, se vocês são uma pessoa que foram para o lugar errado, se vocês são uma pessoa que estava lá no lugar errado o tempo inteiro, todos nós somos iguais. Todos nós somos dignos de perdão. Todos nós devemos nos arrepender e pedir para Deus nos transformar. Porque também a palavra de Deus diz que nós somos transformados pelo agir do Espírito Santo. Você não é transformado sozinho. O que você faz quando você se arrepende é um ato de fé. É um ato de dizer, Pai, eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou. Eu não quero mais estar aqui. Mas eu não consigo me transformar sozinho. Mas eu quero a sua ajuda. Me perdoa, me transforma. E o Espírito Santo começa a agir em você. Existem determinadas coisas, é porque a gente usa umas palavras no português que elas parecem sentimentos. Mas elas não são sentimentos. Amar não é sentimento. Perdoar não é sentimento. Se arrepender não é sentimento. Não é porque você sentiu no teu coração que você se arrependeu. Não, é decisão. Você decide perdoar. E aí o Espírito Santo limpa o teu coração e te permite que você perdoe. Você primeiro decide. Você decide amar. O Espírito Santo te transforma para que você tenha o fruto do amor dentro de você. E você decide se arrepender e o Espírito Santo te transforma em outro ser. Porque a palavra de Deus diz que Ele é que faz isso por nós. Jesus, quando estava preparando para poder ser crucificado, Ele falou para os discípulos dele assim, olha, é necessário que eu vá. Eu preciso ir.
para que se cumpra a vontade do meu Pai, que era o plano de salvação de todos nós, né? Foi necessário que eu vá. E para que venha o Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de cada um de nós depois que Jesus morreu por nós. E aí nós passamos a ser a habitação do Espírito. Quando você vai ler no Velho Testamento, quando você lê na Bíblia, o Espírito de Deus não estava habitando dentro de ninguém. A Bíblia diz que o Espírito de Deus andava no meio deles, né? Estava no meio deles, estava no meio do povo, andava no meio do povo, no meio da cidade, estava ali e agia. Mas depois de Jesus, o Espírito de Deus habita em nós. Nós passamos a ser o templo em que habita o Espírito Santo de Deus. E aí é uma coisa muito mais importante. É muito mais, porque nós temos uma importância de carregar dentro de nós o Espírito Santo. Mas isso é tão bom porque a gente consegue transformar. Aquilo que a gente acha que a gente não podia transformar na nossa vida, a gente não pode mesmo não. Mas o Espírito Santo transforma. E ele começa a agir, ele começa a mudar o seu ser, ele começa, se você é uma pessoa muito violenta, ele te faz uma pessoa mais de paz. Se você é uma pessoa que tem o ego muito grande, ele faz você ser uma pessoa mais humilde. Ele trabalha isso dentro de você. O Espírito Santo trabalha, mas você precisa se arrepender. E arrepender é você falar para Deus. Você precisa dizer ao Senhor que você se arrepende. Deus sabe o que está no teu coração, mas ele precisa que você fale. Assim é em Romanos, quando ele fala sobre a nossa salvação. Porque ele fala que quem é salvo? Né? Quem é salvo? A Bíblia diz que salvo é aquela pessoa que aceita Jesus no seu coração e que professa isso, que fala isso para fora. É a pessoa que declara que aceita o sacrifício de Jesus. Por que isso, Bruno? Porque as coisas de Deus, elas todas são muito ligadas umas às outras, elas têm uns mistérios que são muito importantes. E a palavra é um deles, porque tudo foi feito pela palavra. Porque no livro de João diz que no início só tinha o verbo. E que o verbo que fez as coisas. Quando a gente vai ver em Gênesis, a gente vê, faça-se a luz, por exemplo. Sabe? Deus falou para que as coisas acontecessem. Então as coisas aconteceram. Às vezes a gente tem uma coisa no nosso coração, mas a gente não fala sobre aquilo. E você se arrepende de uma decisão que você tomou, mas você não fala, você não diz a Deus. E você quer perdoar, mas você não fala ao Senhor, você não diz. E você acredita que Jesus morreu por você, mas você não fala que você acredita nisso. É por isso que você chega numa igreja e as pessoas falam assim, quem é que já aceitou Jesus como seu Salvador? E você pensa, mas que troço é esse? É isso, sabe? É você dizer, é você falar, Jesus amado, eu creio que você morreu por mim, para que eu pudesse ser salvo. E eu creio que você ressuscitou, e que agora você está do lado de Deus, para que eu pudesse ser salvo. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque é isso que está escrito em Romanos. As pessoas, às vezes, elas criam uma religiosidade muito grande ao redor das coisas. E aí você pensa, nossa, mas é tão fácil assim ser salvo? É. Porque Deus é muito bom. Porque ele chegou lá em Nínive e falou e todo mundo se arrependeu, porque é assim. Porque é assim. Sabe, um dia desse, a pastora Tatiana estava sentindo muito no coração dela de que ela precisava falar uma coisa para um conhecido nosso. E era uma coisa difícil de falar para ele. E nesse momento ela podia ter agido igual o Jonas, ela podia ter fugido. Mas ela estava assim, como é que eu vou falar isso? Porque eu acho que ele vai me interpretar mal. E eu não sei o melhor jeito de falar isso. Ela não sabia. Ela falou, eu não sei o melhor jeito de falar isso. Aí eu falei assim, e aí você fez o que? Ela? Só falei. Eu não sabia qual era o melhor jeito, só falei. E aí gravou um áudio no WhatsApp imenso para esse nosso amigo falando esse negócio. E aí falou, e depois ficou, ai meu Deus, aí agora o que eu faço? Não sei o que e tal. Mas pelo menos ela falou assim, ela não fugiu, sabe? Ela não foi pro barco errado. Ela foi e falou. E aí, de repente, passa uns 15 minutos, chega um áudio dele. E a gente assim, o que será que ele vai falar no áudio? Aí ele vira para ela e fala assim, eu não tô acreditando que você falou isso. Porque eu venho pensando isso há tanto tempo, e eu sinto no meu coração muito isso, e eu não sabia direito como agir, como expressar e tal, e Deus está fazendo você confirmar isso. Deus mandou você mandar essa mensagem para confirmar isso que eu precisava ouvir. Né? Mas, gente, até você falar, era uma angústia profunda tal. Mas o que acontece? Foi a Tati que falou? Não foi. O Espírito Santo usou a Tati, e o Espírito Santo preparou o coração dele. Você não faz nada sozinho. E nem precisa.
Você não precisa fazer nada sozinho. Jonas não precisa nem saber o que falar. É chegar na frente de Nínive e falar. E falar. E eu passo muito isso, que às vezes as pessoas falam assim, mas pastor, eu não sei como orar. Eu não sei orar. Como é que eu vou me arrepender? Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou perdoar se eu não sei orar? Aí eu falo assim, sabe esse jeito que você está falando comigo? Sei. Fala assim, só que com Deus. Você sabe falar? Sabe. Ok, check. Passo 1. Você sabe falar com Deus? É falar do jeito que você está falando. Fala, pai, estou aqui diante de ti agora e o negócio pecou. Tá difícil. E eu estou triste porque eu percebi que eu entristeci o teu coração. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu quero sua ajuda porque eu já tentei mudar e não consigo. E eu preciso que o seu Espírito Santo me mude. Me transforme. Pai, eu entrei no barco errado. Agora me tira desse barco ou tira essa pessoa desse barco. Fala, pai, eu caminhei para o lugar errado. Agora eu preciso que o Senhor me leve para o lugar certo. E não precisa ser dentro da boca do peixe, não. É só o Senhor disser para onde. Se o Senhor disser para onde eu vou e está tudo bem. Pai, olha, eu estava aqui, ó, fazendo tudo que eu não devia, tal, não sei o que, apareceu alguém aqui, me deu esse toque. Eu acabei de perceber e eu quero mais ser assim. E as coisas de Deus são simples, mas elas são duradouras. Elas são para sempre. E elas são em paz, elas são em tranquilidade. Quando a gente está fazendo Casados para Sempre, por exemplo, e a gente fala de acordo, e dos casais entrarem em acordo, a gente sempre fala que se o marido está sentindo uma coisa no coração e a mulher está sentindo outra coisa do coração, não é Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz. Ele não vai botar uma coisa no meu coração, outra no coração da Tati, se a gente estiver os dois juntos orando por aquilo. Né? Porque se não tiver nenhum dos dois orando, é capaz dos dois, cada um tá pensando uma coisa errada, que não tem nada a ver. Tá um indo pro barco, outro para dentro do peixe. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas olha, se arrependa. Deus tem isso para você. Deus tem um novo caminhar com você. Deus tem um novo caminho. E esse caminho a gente precisa passar, sabe? A gente precisa chegar lá. Eu queria finalizar hoje fazendo uma oração com você. Eu primeiro quero que a gente reforce que a gente crê que Jesus morreu por nós, sabe? Eu sei que todos vocês aqui já falaram isso e tal, mas eu queria que a gente reforçasse isso, que a gente entregasse a nossa vida para Deus, porque quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele se agrada tanto, sabe? Ele olha para a gente com tanta alegria, tanto amor, tanta compaixão, e depois a gente vai pedir perdão a Deus. E aí na hora que eu estiver pedindo perdão, você não precisa falar alto, que ninguém precisa entender o que você está, mas você sente no seu coração e fala, pai, me perdoa, mas Deus sabe o que é, mas fala aí no seu cantinho, tá? Se coloca de pé e ora comigo. Eu primeiro vou falar de Jesus e você repete comigo, tá? Senhor Jesus, eu declaro que aceito o seu sacrifício. Eu declaro que aceito o seu sacrifício. Eu sei que o Senhor morreu por mim. Eu sei que o Senhor morreu por mim. E ressuscitou. E ressuscitou. Está ao lado do Pai. Está ao lado do Pai. Para que eu pudesse ter vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Que o meu eu antigo fique para trás. E que o Senhor faça uma pessoa nova. Cheia de ti. Espírito Santo de Deus. Eu me coloco diante de ti. E eu te peço perdão. Por tudo aquilo que eu fiz. E que entristeceu o coração do Pai. Traz à minha mente agora. Os pensamentos e ações errados. Que eu tomei lá atrás. E me perdoa. Me limpa. Me purifica. Eu me arrependo verdadeiramente. E eu te peço que eu seja um novo homem. Ou uma nova mulher. Pai, que essa transformação se reflita em todos ao meu redor. E eu entrego a minha vida a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.